Irmãos e irmãs, Jesus é o caminho. Diversas vezes o Senhor, na sua palavra, nos diz: não tenha medo. Não tenham medo. Somos filhos de Deus e Deus é um Pai misericordioso, sempre atento. Jesus hoje torna a insistir: não se perturbe o seu coração, não fique aflito o seu coração. E ele diz isso no momento em que está para ser entregue. O contexto do evangelho que ouvimos é o da traição da última ceia, aquela passagem da quinta para a sexta-feira santa. Naquele momento em que ele está para partir e sabe e intui que os seus discípulos se sentem sozinhos, amedrontados, não se perturbe o coração de vocês. Desde o início da igreja, nós vivemos na tensão da ausência de Jesus, ele que veio, mas que voltou para o Pai, e da sua volta. Estamos entre a vinda primeira dele e a última vinda, a sua volta. Aquilo que no advento a gente dizia, né, que Jesus veio, Jesus virá, mas que também ele vem todos os dias. Ele encontrou um jeito novo, uma forma nova de estar no meio de nós, mas ainda assim vivemos nessa tensão da ausência do Senhor. Não o vimos. Alguns até quando passam por alguma situação, chegam a dizer assim: puxa, cadê o Senhor, né? Será que não vê o meu sofrimento? Será que não poderia me ajudar um pouquinho, ainda que eu tenha pecado demais? De algum modo a gente confessa que parece que o Senhor deu uma escapadinha da nossa vida e da nossa casa. Mas repito, Ele vem, Ele sempre vem, Ele vem ao nosso encontro. A comunidade cristã, ela nasce e cresce nessa compreensão sempre mais profunda da ausência do Senhor. Mas repito, Ele não está ausente. Em cada missa a gente toma consciência disso e expressa. Podem responder em voz alta, né? O Senhor esteja convosco. Isso não é apenas uma frase para preencher a liturgia, como se fosse um teatro que precisa de um complemento. Isso é uma profissão de fé. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está aqui conosco, que nos reunimos em seu nome. Por que viver como se Ele não estivesse? Por que caminhar como se não o conhecêssemos? Nós professamos, Ele está aqui no meio de nós. E quando nós nos amamos uns aos outros com o mesmo amor com que Ele nos amou, nós o tornamos presente para os outros. Quando nós lavamos os pés uns dos outros, Cristo está presente. Nós o tornamos presente para os outros. Quando nós nos esquecemos de nós mesmos e pensamos nos outros, nos nossos irmãos, Cristo está presente. Nós o fazemos transparência para os outros. Claro, o Senhor sabe que como aqueles primeiros, nós hoje, discípulos, também ficamos perturbados. Dizia agora há pouco, né? Uma situação vem e visita a nossa vida, a nossa casa, e por vezes sentimos a ausência do Senhor, sentimos perturbar-nos o interior, chegamos a pensar que agora não tem mais jeito, que a vaquinha foi para o brejo, com corda e tudo. Mais ou menos como aqueles discípulos de Emaús que diziam: olha, nós acreditávamos que Ele fosse libertar Israel, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Uma desolação por vezes nos toma conta. O Senhor nos deixa a certeza da sua presença. Ele chegou a dizer, e nós vamos ouvir isso daqui a alguns domingos, talvez domingo que vem, que é necessário que Ele vá. Ele vai preparar um lugar para a gente. Hoje o lugar que Ele nos preparou não está lá no céu.
O lugar que Ele nos preparou está na Sua palavra. A palavra do Senhor é um lugar onde a gente pode se refugiar. Por vezes a gente escuta tantas palavras, tem tanta gente disputando a atenção da gente, tem tanta gente querendo fazer a cabeça da gente, tem tanta gente falando mais alto para ver se pelo volume da voz conquista mais pessoas. Ou não tem? Muitos. Muitos. E são tantas as vozes que estão por aí, tentando nos despistar do caminho, tentando nos despistar da verdade, e Ele se apresenta como essa nossa verdade, como esse nosso caminho. É bom que Ele vá para Ele preparar um lugar para a gente. É bom que Ele vá para Ele, junto do Pai, enviar o Espírito Santo sobre nós. Quando São Tomé lhe diz que não compreende para onde ele vai, e que por isso não sabe qual é o caminho, Jesus é claro: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Estranho quando nós, cristãos, gente crente, sai por aí buscando caminhos, ou fazendo da igreja ou do Cristo o atalho e não o caminho, só vem quando tem interesse pessoal. Ele é o caminho, não é atalho. Não é resolvedor de pequenas coisas, mas é o salvador da nossa vida. Estar com Ele, unidos a Ele, caminhar com Ele, que caminha conosco. Irmãos, Ele é o caminho para o Pai. E o Pai é onde está a nossa morada definitiva. Não é a lei o caminho para o Pai, é o Filho. É Ele quem nos revela essa verdadeira vida. O amor do Pai é a verdadeira vida. O que mais que a gente podia pensar hoje? É que esse caminho que é o Senhor não é uma mera estrada, uma estrada qualquer, mas é uma pessoa para seguir. Não sei se a gente tem tido tempo suficiente para conviver com o Senhor, para estar com Ele. Talvez a gente nunca tenha tempo de silenciar para escutar a palavra dEle. Talvez a gente venha para a igreja um pouquinho assim preocupado com o que vai fazer daqui a pouco. Repito a ideia, Jesus não é um atalho, Ele é o caminho. Não é para ser buscado de vez em quando, é para viver unido a Ele. Caminhar nele, trilhar esse caminho. É Jesus, enquanto caminha para o Pai, que nos mostra também a nossa verdadeira identidade, quem é que nós somos. Não tenha dúvida, você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Não é o que você faz ou deixa de fazer que Deus o amará mais ou amará menos, Ele te ama como Ele pode amar. E por que isso? Porque fazemos uma experiência não isolados, mas na comunidade. Vejam, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra uma primeira situação de conflito na comunidade administrativa. Tinha todos cristãos, mas alguns que vieram do judaísmo, os judeus, e outros cristãos vieram do paganismo, da cultura helênica, gregos. E o que aconteceu? Os apóstolos começaram a não ter mais suficiente tempo para socorrer as viúvas e os órfãos, que era uma necessidade. Não havia necessitados entre eles, mas o serviço tinha acumulado e eles não estavam dando conta do recado. E então vão se queixar. Olha, as viúvas dos gregos estão sendo maltratadas, né? Estão cuidando melhor das outras. Ninguém arrumou culpado, ninguém saiu na porrada, ninguém pôs a informação no Facebook para conspurcar a imagem do outro. O amor de São Paulo é criativo. Lá na primeira carta, capítulo 13, aos Coríntios, o amor é criativo. Onde tem conflito, pode ter duas saídas. Uma é um fechamento e a morte, a quebra. Ou a acolhida do que acontece, a necessidade de encontrar um caminho e o entendimento para descobrir a nova forma.
Um conflito na família pode destruir a família ou pode descobrir saídas novas. O amor é criativo. Um conflito na comunidade pode destruir a comunidade ou pode fazer-nos enxergar novos horizontes para a própria comunidade. E o que aconteceu lá nos Atos? Eles encontraram uma forma nova de resolver os conflitos, de estar em paz com todos. Qual foi? Escolheram 7 homens de boa fama, homens comprovadamente fiéis e justos. Os apóstolos oraram sobre eles, impuseram as mãos e eles foram ordenados, digamos assim, diáconos. Surgiu ali aqueles que servem. E servem à mesa. Por quê? Os apóstolos tinham que cuidar de anunciar a palavra. Os apóstolos tinham que continuar rezando. E tinham outras pessoas que agora iriam socorrer as necessidades da caridade, as necessidades materiais. Hoje, se nós tivermos um problema aqui na comunidade, vamos fechar a comunidade e pôr uma placa de aluga-se lá fora? Ou vamos escutar o que Deus está nos pedindo, dizendo, e por amor e no amor, criativamente descobrir um jeito novo de nos organizarmos? Na sua casa, se hoje tem um conflito, vai cada um seguir o seu caminho? Vai implodir uma bomba? Ou vamos se colocar à escuta do Senhor e descobrir uma forma nova de organizar a casa? À escuta do Espírito, nós sempre poderemos encontrar saídas boas. Não se esqueçam disso, o amor é criativo. Imagina lá a sua vida, né? o seu relacionamento, seu casamento. Aí parece que vai ficando na rotina, parece que vai ficando meio sem graça, mas como tem amor, logo ele engraça. Descobre-se uma forma nova de pôr alegria. Mas vamos avançar para não passar da janta hoje, né? Jesus é o único caminho. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. E hoje Ele nos convida a acrescentar a nossa fé nele. Gente, de vez em quando há uma confusão. A gente acha que é preciso sentir que Deus está presente, sentir que Deus me ama. Não tem que sentir coisa nenhuma, gente. Sentir não é o verbo adequado para quem crê. O verbo é crer, não sentir. Tem hora que a gente sente um amor, uma paixão, um fogo, uma coisa louca. Outra hora a gente sente um ódio, uma raiva, uma vontade de esganar 15 pessoas. É a mesma pessoa. Não é sentir. Aquele dia que você acorda assim, todo inspirado e bom. Aí você vê uma frestinha do sol, né, que vem lá do telhado. Uma frestinha que dá assim bem naquela fotografia de uma pessoa que se ama. E você sente, olha como Deus está iluminando. Olha que maravilha, meu Deus. Aí outro dia você amanhece diferente, vê aquela fresta, fala assim, não acredito que ele não consertou esse telhado ainda. Não é sentir, é crer. Ele está aqui mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja. Ele está, eu creio. E é porque creio que vou sentir, e vou me abrir, e vou experimentar, e vou ser caminho para o outro, verdade para o outro, luz para o outro. Não se fixe no sentimento. Os sentimentos às vezes nos enganam, já disse um filósofo. E costuma mesmo embararar, né? Porque na verdade, eu é quem atribuo ao outro aquilo que é meu. Creia, o Senhor está. Ele nos convida, para terminar, a acrescentar nossa fé nele. Especialmente nos momentos de dificuldade, onde tudo parece cair, onde a obscuridade parece dominar. Não sejamos como os cristãos que ficam parados, com uma esperança frágil. O Papa Francisco lembrou algo que a gente já teria condições de saber. Nós podemos errar o caminho, mas não podemos ficar parados. Nós podemos errar o caminho, mas não podemos ficar parados.
O problema não é errar o caminho. O problema é não retornar quando se percebe que houve um equívoco. A gente não costuma dizer que só não erra quem não tenta e quem não faz? Uma coisa é eu sair de casa para errar, outra coisa é sair para fazer. Quem sai para fazer pode errar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Coloquemos nossa fé nele. Se até agora o caminho estiver errado, não fiquemos parados. Se nós tivermos errado, reconheçamos e voltemos à fonte. Tarefa para a semana, se perguntar o seguinte: qual é o caminho que eu estou percorrendo na minha vida? O jeito que eu estou fazendo e vivendo no meu casamento, na minha família, me leva aonde? Constrói o quê? O meu jeito, o caminho, o como estou vivendo como padre, me leva aonde? Constrói o quê? Você no seu trabalho, no caminho que está percorrendo, do jeito que está fazendo, te leva aonde? Constrói o quê? Podemos errar o caminho, mas não podemos ficar parados. Podemos ter como problema não retornar quando percebemos o equívoco, porque só o fato de errar não é o problema. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a fazer dele o nosso único caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.